O Céu e o Inferno, capítulo 7, Espíritos Endurecidos, a Rainha de Oude, falecida na França em 1858. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Ainda perturbada, torna-se impossível explicá-las. Sois feliz? Tenho saudades da vida. Não sei, experimento acerba a dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Então o espírito ainda tem saudade da vida que teve aqui na Terra, quer a vida aqui na Terra, não quer ter se despertar para uma nova realidade, não quer se despertar para refazer-se intimamente e continua naquele marasmo, naquela falta de coragem, naquela falta de impulso para realizar o bem, na falta de impulso para construir o seu mundo íntimo, para construir-se intimamente, para forçar-se a buscar algo mais. Então está no marasmo, está com saudade da vida porque não quer parar para deparar-se com a sua consciência, para enfrentar-se a si mesmo. Lamentais ter sido sepultada entre cristãos, que não no vosso país? Sim, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. Que diferença faz, né? Mas para o estado do espírito, sim, faz diferença. Ela queria estar no país dela, que acha que a terra lá pesaria menos sobre o corpo, mas o corpo já apodreceu, já está desligado do corpo. Vamos ver. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. E agora é um espírito endurecido, preso aos conceitos da terra e quer continuar neles, e ainda preso às pompas que queria receber. Isso é muito complicado, que a maioria dos espíritos, no mundo espiritual, que tinha uma posição de destaque, que certamente a sociedade prestaria da sua despedida grandes pompas, e quando não prestam, ficam chateados. Aqueles que não se dobram a eles, os deixam revoltados. Respeitamos vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais, no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Então, ela quer que o filho retorne os estados e comece a reinar tal qual o pai tinha reinado. Legais esta reintegração de vosso filho, a mesma importância que lhes devias quando encarnada? Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. A mesma ideia, a fixação nos preconceitos raciais, na fixação nos preconceitos da última vida. Ainda não se desprendeu e nem se desprendeu desses conceitos, mesmo sabendo que o processo reencarnatório não vai lhe conferir as mesmas condições sociais na próxima vida. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Poderias nos dizer agora? Sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Penso, ainda não tenho certeza. Mas responde com empáfia que é oriunda dos mais nobres sangues da Índia. Mas, e a nobreza de caráter? E a nobreza de sentimento? Onde está? No mundo espiritual, o que vai contar a nossa nobreza de sentimento? A nossa nobreza de caráter. Trabalhemos, pois, para nos fortalecer. Trabalhemos, pois, para trazer para nós os bons sentimentos, as boas ideias e, com isso, as realizações do bem. Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tenho direito. Então, era uma rainha que era cheia de honras, e essas pessoas são extremamente prepotentes, na grande maioria das vezes, querendo tudo a seu jeito, tudo dentro dos protocolos e das regras, e aí um dia ela depara com a sua insignificância, porque quando chega no mundo espiritual,
Você só tem aquilo que você fez de bem, aquilo que você procurou construir para o bem. Se você não trabalhou para o bem, o que é que você tem? A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada neste mundo em que ora estáis? Continue a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Ainda que escravas, ainda que seja servida, mas lá ninguém se preocupa com isso. Porque no mundo espiritual você tem que aprender a servir, aprender a ser útil, aprender a postar-se como trabalhador do bem e aprender a trabalhar no bem. Professáveis a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Na condição de rainha, estava nem preocupando com Deus, nem com as coisas de Deus. Preocupava, sim, com seus prazeres, com as suas pompas e com a sua nulidade dentro daquela situação de exigir cada vez mais dos outros, em vez de exigir de si mesma. No ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Até com relação a Maomé, ela tinha preconceito porque não era filho de rei. Que tipo de muçulmana ela era, então? Ou seja, um espírito preso a um conjunto de preconceitos, de casta, de ideias fixas que fixaram em sua mente e ela não consegue se livrar daquelas ideias, achando que ela vai continuar sempre a ser uma pessoa levando uma vida nula e sendo paparicada e ajudada por todos que estiveram ao seu redor. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Isso que me importa. Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. Ou seja, a arrogância em pessoa, a prepotência, tudo ela coloca como parâmetro de medida a sua posição social como rainha. Se não é filho de rei, se não é uma pessoa rica, não é digna de ser sequer respeitada, sequer se meditada sobre aquilo ali. Ou seja, a religião foi para ela simplesmente uma questão de status. Aqui, uma religião que eu sigo por um status, para ficar bem dentro da sociedade, para entender um grupo social onde eu vou me movimentar naturalmente. Mas tudo que ela queria é simplesmente ter o prazer e fazer valer as suas pompas. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Mas elas nasceram para dominar, mas ela era mulher e tinha que seguir aos trâmites da sociedade. E seguiu. Que domínio que ela tinha? Fora de nexo, a resposta. Mas, lógico, um espírito endurecido, um espírito que quer fazer valer as suas ideias, os seus padrões de sentimento, mas depara-se com as suas imperfeições morais que ela ainda não entende. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acasos ajoelhados? Tem que ter muita paciência para conversar com um espírito assim. E olha como que eram prepotentes esses reis antigamente. Como que eles tomavam atitudes absurdas e aquilo ia perpetuando dentro daquelas comunidades, dentro daquelas sociedades. Sempre tentando humilhar os seus serviçais. Logicamente que esses serviçais saíam da terra evoluídos. Mas você entrar dentro de uma comunidade dessa, dentro de uma sociedade dessa, e não se contaminar por essas ideias, são para poucos. Tendes reminiscência de encarnações anteriores a esta que vindes a deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Deveria. Não quer nem pensar, não quer nem lembrar. Porque provavelmente foi escrava. Mas uma escrava que queria ser rainha para gozar dos prazeres de ser rainha. Provavelmente. É a minha opinião. Por que acudiste tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que eu me dignaria a responder-te? Quem estou ao meu lado? Então a arrogância é tão grande do espírito que, ao ser questionada por que ela atende o apelo,
ela diz que forçaram. Mas a falta de lógica, falta de um pensamento transcendente que mostra uma lógica consciente, logo em seguida ela vai deixar claro que é um espírito que está em estado de perturbação. E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, posto que não deva existir ninguém mais poderoso do que eu. O espírito, então, ele está tão perturbado com a sua arrogância, com aquelas pompas que ela existiu na última encarnação, que ela ainda está auto-hipnotizada por aquelas imagens, por aquelas situações. Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha. Que pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. E a espírito quer ainda ser conhecido como rainha, ser aceito como rainha, ser entendido como rainha, e mesmo sabendo que não está sendo visto pelos humanos, quer que eles o vejam tal qual uma rainha. Situações que as pessoas deveriam repensar um pouco mais, refletir um pouco mais. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Certamente. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Então, além de toda arrogância, ela ainda tem uma força mental bastante potente para plasmar toda aquela rouparia, aquelas pedrarias e ser vista tal qual ela era quando viva. Ou, na imaginação dela, ela tinha as pedras, tinha todos aqueles ornatos. Porque o espírito, ele vê mais ou menos aquilo que ele imagina até um certo ponto. Depois ele começa a cair na real. Mas até um certo ponto ele é auto-hipnotizado pelas imagens que ele cria. Por isso, o perigo da arrogância, do excesso de orgulho de determinadas castas, determinadas classes, porque quando chega no plano espiritual, o espírito ainda se sente, se acha, e aí é que vem os grandes malogros do processo evolutivo de todos nós. Necessitamos, pois, tornarmos-nos mais dóceis, mais humildes, mais conscientes das nossas responsabilidades e entendermos que nós não somos, nós estamos. Hoje eu estou nessa roupagem física de Gelson, tal qual a minha necessidade nessa encarnação. Mas, nas próximas encarnações, certamente serei bem diferente, terei um novo aspecto, uma nova característica. Qual a pressão que vos causa em vos achar entre nós? Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia? O espírito, então ainda não consciente da sua nulidade dos títulos que te possuía aqui na Terra, porque ela tinha que procurar ter mais um pouco de amor, compaixão pelos seus semelhantes, mas não tinha, pelo que ela demonstra ao longo de todo o seu diálogo, e então ali ela se sente até mesmo humilhada por causa da sua arrogância de achar que tinha que continuar sendo servida e tratada como rainha. Aí vem a explicação de São Luís. Deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quando padece o seu orgulho. Então, que ela sirva de exemplo para nós, não ficarmos apegados a títulos, a condições. Sou dirigente da casa espírita, né? Sou médium, sou isso, sou aquilo. Nada disso é importante. O importante é o que a gente carrega no coração. Nota. Evocando esta grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado o gênero da educação feminina nesse país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente à vaidade e grandezas terrenas. Então, eles esperavam que pelo menos ela tivesse um pouco mais de sensatez, que soubesse conduzir-se melhor, falar melhor, mas nada. Um espírito preso a preconceitos, preso a atitudes e ações que simplesmente a fazia denigrir e não crescer. Necessitado de um amparo, necessitado do amor e principalmente do impulsionar para a luz. Longe disso, vimos o que o espírito,
conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que luta contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Então estava sofrendo impotentemente porque não conseguiria sair daquela situação, não tinha como sair daquela situação e, certamente, todos os espíritos ali presentes pouca importância davam para aquela condição dela, que ela tinha que procurar, então, se adequar à sua nova realidade, a se adequar a um novo patamar de entendimento e que certamente levará muitos e muitos anos para que ela possa aprender. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça e que abençoe e fortaleça todos os espíritos que, assim como essa senhora, acham que podem desfrutar impunemente das suas vaidades, das suas arrogâncias perante os títulos que possuem na Terra. Possuir um título na Terra nos dá mais responsabilidade para agirmos e mais condições de procurarmos entender melhor a forma de conduzirmos-nos perante a vida para podermos crescer e aprimorar perante a luz divina. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nosso caminho.